Bom, esse aqui é uma tentativa de um curso para ensinar a fazer um jogo no Pygame, um jogo simples só para a gente explorar alguns conceitos, ter algum modelo montado. Eu estou pensando em ser um top shooter. Você olha da parte de cima, você anda com seu personagem usando o teclado mesmo, o mouse você posiciona para onde vai estar a arma e você atira vendo os inimigos de cima também. A gente vai começar fazendo um Pygame, depois a gente usa qualquer outro tipo de engine que tiver para fazer em diferentes engines, diferentes bibliotecas. Tá? Primeiro eu vou começar pelo Pygame. Tá uma versão cortada aqui do vídeo, não estou querendo mostrar a parte de cima para evitar mostrar a informação adicional do meu navegador, etc. Mas se alguém já assiste vídeo nesse canal, algum vídeo meu, já está acostumado com esse tipo de bizarrice de vídeo não editado, vídeo longo com um monte de e coisa do tipo. Eu só espero que esteja alto, gente. Fico comigo arrotando, peidando no meio do vídeo, isso faz parte. Esse aqui é o template que a gente vai usar. Eu vou tentar fazer vídeo curto dessa vez. Então esse aqui é o template que a gente vai usar para esse curso. Esse template, se eu não me engano, eu peguei num site, vou colocar o site depois aí embaixo, junto com o vídeo. Eu acho que eu vou até pegar aqui e copiar o nome dele, está aberto aqui. É programaarcade.com. Escrevi aqui. Tá, deixa eu tirar esse negócio, porque se alguém estiver vendo isso aqui fora de onde eu coloquei, vocês conseguem entrar no site. Não está exatamente o mesmo template lá, porque eu acredito que eu dei uma reduzida nele. Ou pode ser que eu tenha pego esse template de outro lugar, e aí se alguém descobrir que eu peguei esse de outro lugar, fala de onde é que eu peguei isso. Eu não lembro de onde eu peguei. Já está um tempão esse template aqui no meu computador. Eu vou explicar um pouquinho sobre o que tem, o que é cada coisa no template, tá? E vou fazer isso direcionado para quem está começando no Python. Então, tudo que tiver em vermelhinho aqui com hashtag comentário, isso aqui não é levado em conta pelo programa. Isso é uma coisa escrita de um programador para outro programador. Quem se aventurou a ver meu vídeo de 1h30 sobre 8 dicas para um programador iniciante vai ver que tem a parte do comentário exatamente para explicar para outro programador para que serve. Aqui tem comentários tecnicamente necessários. Tem outra coisa que eu falei que não é bom, que são esses espaços aqui, mas isso é mais para ficar amigável para gente iniciante, porque o Pygame ele é uma ferramenta de aprendizado, não é uma ferramenta essencialmente comercial. Ele é mais focado em aprendizado, código aberto, etc. Então, você nem consegue, é muito difícil desenvolver uma coisa comercialmente competitível, apesar de que se a gente for falar sobre teoria sobre o que está por trás de um bom jogo, talvez dê para discutir isso, mas aí chega na parte de portabilidade e recurso para o usuário, você começa a ter alguns probleminhas, então ele acaba não sendo uma escolha desejada. Mas para a gente aprender o básico, dá para aprender por aqui. Ainda mais que como a intenção dessa série é fazer esse jogo no Pygame e depois fazer, por exemplo, no Unity da vida e comparar, dá para comparar depois o que cada etapa do algoritmo de um representa no algoritmo do outro. E aí dá para guiar um cara que aprendeu a fazer esse jogo no Pygame a desenvolver um jogo por conta própria no Unity. Já está levando tempo demais, vamos descrever aqui o que tem nesse template. A primeira coisa que ele começa é importando o módulo Pygame, né? Na verdade, vou chamar aqui de biblioteca Pygame, porque ele tem vários submódulos, então eu acho que biblioteca é mais adequado. E aí ele tem uma função chamada main, né, que é a função principal. Esse Pygame init você precisa para inicializar o Pygame. Você não basta importar, você tem que inicializar ele em algum momento. Aí você tem aqui, por exemplo, Pygame. Toda vez que eu tiver no Python uma coisa escrita assim, não sei o que, ponto, não sei o que é lá, ponto, não sei o que é lá, ponto, é porque você está chamando provavelmente algum módulo, um módulo desse módulo e uma função desse módulo.
ou você está chamando um objeto e um atributo de um objeto, isso tudo não tem muita distinção no Python. Então eu estou dizendo que eu tenho uma variável chamada logo, que eu tenho, que eu uso alguma coisa no módulo pygame, no submódulo image, a função load, né? Load carregar, image para imagem, pygame a biblioteca que a gente está usando no pygame. Então é uma função do pygame que carrega uma imagem, tá? Isso aqui não está dizendo que o logo vai ser essa imagem. Essa função aqui, pygame image load, é para carregar uma imagem qualquer para o pygame, para converter em um tipo de dado que o software consegue usar, seu programa consegue usar. Eu só vou transformar isso na logo que vai aparecer no cantinho da nossa janela, nessa parte aqui, ó. Pygame display set icon, logo. Aí eu estou dizendo que essa logo, essa imagem, ela vai ser o meu bonequinho ali no canto que vai ficar no... Eu vou rodar aqui para vocês verem do que eu estou falando. Vai rodar, não sei o que. Se vocês olharem aqui no cantinho, tem um bonequinho aqui, tem um negocinho verde, na verdade é um bonequinho. E isso é a nossa logo que a gente está abrindo aqui do Pygame, tá? Eu tenho um outro código aqui do Pygame que eu já estou com um bonequinho. É esse bonequinho aqui, estão vendo? Esse bonequinho aqui, ele também é o ícone aqui do canto. Então, quando eu carrego ele aqui, essa imagem, eu transformo ela numa espécie de variável, né? Na verdade é uma estrutura de dados que contém essa imagem. E aqui no display set icon eu estou dizendo que o meu ícone da janela vai ser aquela imagem. Aí depois eu tenho aqui pygame display set caption. Então esse módulo display do pygame, eles são para você configurar a janela onde vai ocorrer o jogo. Set caption minimal program é o título da imagem. Vocês podem ver aqui que tem aqui como está pequeno não dá para ver direitinho, mas está escrito aqui minimal program. Ok? Aí depois a gente tem aqui screen, pygame, display, set mode, 240, 180 é a nossa resolução. Por exemplo, se eu dobrar isso aqui, ó, 480, 360, a gente vai ter um display com o dobro do tamanho. Aí agora dá para ler aqui, minimal program. Depois aqui eu tenho, essa aqui é uma flag, tá? Flag é um tipo... Flag não é um tipo de variável. Flag é um conceito que você usa de uma variável para sinalizar um verdadeiro ou falso, ou um conjunto de verdadeiros ou falsos. Então a gente tem essa flag aqui, essa variável running, ela começa no verdadeiro, por quê? O meu loop principal é um conceito fundamental num jogo. Um jogo acontece até que o usuário desligue o jogo, ou até que tem um evento que finalize o jogo. Em geral, quando você está num jogo de computador atual, esse jogo vai continuar rodando até que você finalize o jogo. Por quê? Porque o jogo, na verdade, ele começa, o programa jogo de computador, ele começa ali no menu inicial, onde você pode ficar esperando a eternidade, ou você pode clicar ali, um jogador, multijogador, carregar jogo, etc. E mesmo quando você perde uma partida, você volta para o menu inicial. Então esse programa ele continua rodando até que o usuário decida sair, dê o comando de sair. Então eu tenho aqui esse while aqui, ele na verdade é um loop, ele vai executar todas as coisas que estiverem dentro do bloco de instruções dele, ou seja, tudo que está nessa indentação aqui, ó, tudo que está com esse espaçamento ou maior do while dentro do while, ele vai executar todas essas instruções, é o bloco de instrução do while, até que essa variável aqui se torne falsa. Como o running é verdadeiro, ele vai executar isso até que running se torne falso. Eu travei um pouquinho para falar aqui, porque em geral no while você tem um teste condicional, você pode colocar um teste condicional. Então, por exemplo, se eu tenho uma variável i, enquanto a variável i for menor que 10, aí no momento que i virar 11, ele para de executar. Nesse caso aqui não, nesse caso a gente tem uma flag, até que algum evento torne a flag falsa, ele vai continuar executando esse loop de instruções.
E aqui a gente tem um outro tipo de for, de loop, tá? Que é dessa vez é um loop é, que executa. O loop. Ok, deixa eu me reorganizar aqui. O loop while ele executa várias instruções enquanto a variável estiver falsa, e o loop for executa uma série de instruções dentro de um limite que você define. Ok? Então, por exemplo, aqui, pygame event get ele vai criar uma lista de eventos que foram passados para o pygame durante essa interação do loop. Então ali provavelmente é onde ele vai executar todos os passos. Então quando você, funciona o seguinte, basicamente. O pygame ele vai ficar vasculhando as suas interrupções dos seus periféricos. O que é periférico? Mouse, teclado, joystick, né? Interrupção é toda vez que você aperta a porcaria de um botão, você na verdade está mandando um sinal para sua máquina. Isso é um sinal de interrupção, uma interrupção de I/O, né? Interrupção de sinal de periférico. Chama interrupção porque o processador está executando uma série de tarefas. Quando ele recebe um sinal, ele para uma tarefa, lê o que esse sinal tá falando, depois volta a executar as tarefas normais. Então, durante esse ciclo while, ele vai ler suas interrupções de periférico. Se tiver alguma interrupção com algum comando específico, ele vai executar aquele comando. No caso, a gente só tem um, que é o pygame kit, que é quando você clica no X ou aperta Alt F4. Então, quando você apertar no xizinho da sua janela, isso vai gerar uma interrupção de periférico, vai ir para essa lista de pygame event get e vai ficar lá até chegar ao final do ciclo while, até chegar nessa instrução do for. Aí no for ele vai seguir todas as instruções que tiverem antes, até chegar nessa instrução do pygame kit. Aí aqui ele está fazendo, está lendo o evento. O tipo de evento, tá? Isso aqui é um teste esse if é um teste condicional. Então ele faz um teste lógico. Aí aqui tá. Se o evento for do tipo pygame.kit, ele vai pegar e vai transformar esse loop, essa flag em false. Então eu não vou executar mais nenhuma interação do loop, exceto, claro, se tiver mais instruções aqui abaixo, ele vai executar todas as instruções. Aí quando ele for para reiniciar o loop, ele vai parar. E aí ele vai executar esse comando aqui, pygame.kit, que ele vai fechar ali a janelinha e tudo. Tá? E aqui embaixo eu tenho ali a coisa do meu arquivo, nesse meu arquivo, que está dizendo que é para começar logo que eu inicializar esse arquivo Python, ele chama a função main para começar o jogo. Então aí o resultado que eu tenho é essa tela, que eu posso fechar. Se eu tirar aqui, por exemplo, pygame.kit, transformar em comentário, ele vai sair do loop, mas ele não vai fechar. Vocês podem ver aqui que ele saiu do loop por um erro, mas ele não fechou janela. Ele não chegou a executar. Ah tá, o erro do Z foi porque eu sem querer apertei um Z ali. Vocês podem ver aqui, ó, não tem esses três menor, maior agora. 9 maior, que é 3 maiores, né, essa setinha para a direita. Então significa que ele está executando o programa. Fechei, ele fechou o programa, eu posso escrever qualquer outra instrução do Python aqui, mas a janela continua aqui porque ele não saiu do pygame direitinho. Da mesma forma, se eu tirar esse teste condicional daqui, ele nunca vai sair do loop. Tá, calma aí. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Print.
Eu fechei, ele continua aqui imprimindo esses parênteses e não sai o negócio. Bom, isso é tudo. Na próxima a gente vai aprender a colocar o bonequinho e fazer o bonequinho andar. Ok? Isso é tudo. Obrigado.